nossa aula. Fala pessoal, vamos para a nossa aula. Semelhante ao que a gente viu na última aula, no caso, esse é o material do dia 12, né? Hoje a gente está no dia 17, acabei me enrolando um cadinho para ter nossa aula ao vivo, mas a gente tem a aula mesmo assim, não seja por isso. Bem rapidinha, bem tranquilinha, nada de muita coisa. Então a gente já estudou como funciona o fluido compressível e incompressível, o sistema de uma bomba hidráulica, como funciona, né? A mesma ideia lá que a gente tem no chafariz, que a gente tem na bomba d'água, para a gente retirar a água do poço. A ideia da piscina é a aplicação, onde a gente tem um fluido compressível, resolvemos alguns exercícios, vimos o funcionamento da veia, o lance da girafa, por que ela tem esse pescoço longo, por que ela não desmaia, qual é o coração gigante, por que não existem árvores gigantes, né? Por que existem árvores gigantes? Exatamente porque elas criam esse sistema de evaporar a água e diminuir, criar uma diferença de pressão. Fizemos alguns exercícios, vimos o conceito de viscosidade, densidade, como funciona a areia movediça e ficou para casa 2 exercícios. Então vamos lá. Então, questãozinha tranquilinha pra gente, ele fala o seguinte: aplica-se uma força de intensidade de 10 newtons, perpendicular sobre uma superfície quadrada. Tal. Qual deve ser a pressão? Então é bem simples. Pressão, ela é a força dividida pela área. Tudo bem? Se a minha força ela está em newton, minha área está em metros quadrados, eu obtenho minha pressão na unidade certinha, newton por metro quadrado, ou pascal. Então, pressão vai ser igual a 10 dividido por 0,5. Se eu multiplicar esse cara por 2, vai ficar 20 dividido por 1, 20. Então, newton por metro quadrado. Logo, nossa resposta é letra C. Próxima questão. Um tijolo de peso 32 newtons tem dimensões 16 por 8 por 4. Quando apoiado em sua face de menor área, 4, a pressão que ele exerce na superfície de 16 centímetros, o apoio é em. Então, vamos lá. Quando apoiado na sua superfície de menor área, então ele está em pé, o tijolo, a pressão que ele exerce na superfície de 16 centímetros de apoio é então. Então vamos lá. Pressão, força sobre área. Então vamos ter o seguinte. A força que eu estou aplicando é 32. E aí nós temos o que? 32. Como ele fala que ele pede a pressão na área de 16, então a área que a gente vai ter vai ser 16 centímetros. Só que aí o que acontece? Como ele pede uma área, né, ele fala que vai estar apoiado na menor área. Qual é a menor área? A menor área vai ocorrer quando eu tiver o 8 vezes o 4. Isso é a minha menor área. Né? Então minha pressão ela vai ser a força que é 32 dividido por 8 vezes 4. Mas aqui eu estou em newton e estou em centímetros, mas é exatamente o que ele quer. Ó. Pressão é 32, 8 vezes 4, 32 também. Então esse cara vai dar 1 newton por centímetro quadrado. Tudo bem, gente? Então, como ele pede a menor área, ó, face de menor área que ele está apoiado, então, na verdade, eu vou pegar entre esses três valores, multiplicando, vou obter a menor área com 8,4. Então, há um negócio que a gente tem com relação ao fluido em repouso, que é a altitude. A pressão de um fluido ela depende exclusivamente também da força sobre a área, como depende também da altitude que ele tiver, da profundidade que ele tiver. Então, a pressão de um fluido depende da profundidade que
Depende da altura. Mais fácil, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Quanto maior vai ser essa altura, maior vai ser essa pressão desse cara. E ele pode ser dado exatamente por essa equação aqui, ó, que é o teorema de Stevens. Então, olha que interessante como funciona esse teorema. Se eu quiser calcular a pressão a uma profundidade do meu líquido, eu posso dizer que a pressão desse cara ele vai ser dado pela pressão atmosférica, ou seja, o que é essa pressão atmosférica? É a pressão da coluna de ar que está em cima desse cara, mais a densidade, a gravidade e a altura. Então, independente de onde eu estiver, se ele estiver na mesma altura, a pressão desse cara vai ser sempre a mesma. Então, ó, eu tenho G com a gravidade, H é a altura e D é a nossa pressão. Então, qualquer pressão em um ponto que a gente for analisar, a gente sempre vai fazer isso com a pressão atmosférica e essa coluna de líquido ele vai exercer uma pressão sobre o cara. Então, se eu tiver mais de um líquido, né, uma coluna, uma torre de líquidos, eu vou fazer o mesmo sistema. Então, deixa eu ver aqui, ó. Se eu acho algo interessante. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Qual o esquema para simplificar? Eu acho que a gente pode ficar com esse cara aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar essa fórmula, vamos imaginar essa figura. Então imagina que eu queira calcular a pressão em A. Então o que a gente consegue dizer? Pelo teorema de Stevens. Vou até aqui. Então, pelo teorema de Stevens, a gente tem o seguinte. Se eu quiser calcular essa pressão em B, como que eu calcularia essa pressão em B? A pressão em B, deixa eu botar aquelas letras, que acho que vai ficar mais fácil. A pressão de B ela vai ser quem? Eu estou analisando B. Como o líquido ele está aberto, eu tenho aqui a pressão atmosférica. Eu só vou levar em consideração a pressão atmosférica quando esse cara estiver aberto. Então eu tenho minha pressão atmosférica, eu tenho a minha densidade, minha gravidade e minha altura. A gente já viu que esse D ele também pode ser um ρ, tudo bem? E nesse caso vai ser minha altura HB. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão em B, ela vai ser dada por essa coluna de água aqui, ó. E aí, se eu quiser calcular essa pressão em A, quem seria essa pressão em A? A pressão em A, ela vai ser a mesma coisa, só que uma altura A. Concorda comigo? Ou, se quiser, eu posso dizer o seguinte. Que a minha pressão em A, ela vai ser a pressão em B. Por que a pressão em B? Porque a pressão em B ela já está levando em consideração a pressão atmosférica, que é aquela coluna. Quem está faltando para eu calcular? Está faltando calcular esse carinha aqui, ó.
Então dg, então aqui vai ser um ΔH. Então eu posso dizer que a minha pressão também pode ser calculada dessa forma, ou seja, vai ser a pressão em B mais a pressão desse líquido aqui, ó. Ou eu posso calcular dessa forma também. Ambos estão corretos. E aí a grande sacada é o que? Sempre que eu estiver na mesma altura, eu vou ter sempre a mesma pressão. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma foto interessante. O interessante é que isso independe da minha geometria, eu sempre vou ter a mesma pressão. Porque a geometria ela não faz diferença. Deixa eu ver se eu consigo achar um desenho que seja interessante para a gente poder analisar. Eu acho que eu não vou achar o que exatamente eu estou procurando. Não tem problema não. Qualquer coisa eu crio o desenho. Não foi. Então deixa eu pensar no seguinte caso. Então vamos imaginar nessa figura aqui. Eu tenho meu ponto A, eu tenho meu ponto B. Então deixa eu... Pronto. Eu tenho meu ponto A, tenho meu ponto B e digamos que eu tenho o ponto C também. Que ele seja exatamente aqui, em cima do meu ponto. Em cima aqui do meu ponto. Tudo bem? Vou imaginar que eu tenho um ponto C aqui também. Então, imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho uma altura H. Deixa eu fazer de outra forma. Pronto. Então vamos dizer que esse cara aqui seja uma altura HA. E esse outro cara seja uma altura HB. Então a gente pode utilizar a mesma relação aqui que a gente teve. Ó. Então a pressão de ar ela vai depender de quem? Vai depender de uma pressão atmosférica, que ele está aberto, mais a coluna de ar que vai ter aqui em cima. Então deixa eu dar uma melhoradinha. Vou fazer o seguinte. Pronto. Então vamos analisar esse cara aqui, ó, essa situação. Eu tenho 4 pontos. Então a pressão de D ela é igual à pressão atmosférica. Então vamos ler aqui. Observe que a pressão depende da altura. Então, eu já consigo identificar que a pressão de D é a pressão atmosférica. Por quê? Porque aqui em cima eu só tenho ar. Eu só tenho a atmosfera aqui em cima. Já a minha pressão de ar,
eu posso dizer, por exemplo, que a minha pressão de A ela vai ser igual à pressão de D, né? Mais essa coluna de água aqui, ó. Então, mais D vezes G vezes HA. Então, a minha pressão de ar ela vai ser exatamente isso. É a coluna mais a pressão atmosférica, né? A minha pressão de B ela vai ser a pressão de A mais a coluna de B. Olha como é simples. E como A e B estão na mesma altura, desculpa, A e C, eu posso dizer que os dois são iguais. Simples assim. Então eu posso dizer que a minha pressão de C também vai ser esse cara. Então, eu consigo relacionar e observar esse sistema. E aí eu consigo obter um sistema bem simples chamado de tubo. Que é o que a gente chama de tubo de líquidos. Que agora não é exatamente esse nome. Tubinho. Mas que permite com que a gente relacione. Então vamos fazer o exercício para vocês entenderem. Que aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Eu acho que a voz é fraca, né? Que o microfone puxou para baixo, mas não tem problema não. Então vamos entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vou resolver com vocês essa questão. Então deixa eu botar aqui o conceito de tubo em U. E deixa eu botar aqui mais uma questão, que essa vai ficar para casa. Beleza. Então a gente tem uma questão para casa. E essa aqui a gente vai fazer, mas enquanto isso eu vou pegar a partezinha do tubo em U. Então, qual é a relação de tubo em U? A ideia do tubo em U é que em determinado momento, em determinada posição para o mesmo líquido, eu vou ter que essa pressão ela é igual. Então, para o mesmo líquido e a uma mesma altura, temos que a pressão do líquido é igual. Ou seja, a pressão de 1 é igual à pressão de 2, que é igual à pressão de 3. Então, embora os tubos sejam completamente diferentes aqui, ó, eu vou ter que a pressão dos três vai ser igual. E é essa a ideia que a gente utiliza no tubo em U. Então, no tubo em U, geralmente eu tenho dois tipos de líquidos, e com esses dois tipos de líquidos eu consigo identificar a altura de um com o outro e tudo mais. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho dois materiais diferentes. A ideia é que eu vou traçar uma linha e eu vou considerar que a pressão é igual. Eita, peraí. Então imagina que eu tenho líquido desconhecido, eu tenho água. Eu vou considerar que nessa linha a pressão é igual. E aí, por eu ter uma pressão igual, eu consigo obter essa relação.
A gente vai ver que no exercício que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Mas vão entender por quê. Então vamos lá. Para medir a pressão absoluta, lembra, já estudamos aqui a pressão absoluta. Usa-se um manômetro que consiste em um tubo em forma de U contendo Hg. Então isso aqui tudo é Hg. Com base na figura e sendo a pressão atmosférica PATM igual a tanto, determine a pressão do gás. Considere a aceleração da gravidade local. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar pontos. Então aqui eu vou considerar um ponto, aqui eu vou considerar outro ponto, deixa eu ver se eu faço, e aqui eu vou considerar outro ponto. Então vamos ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então aqui eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. E aqui eu vou chamar de D. Então vamos pensar comigo. Como eu tenho líquidos a uma mesma altura e é o mesmo líquido, eu posso dizer que a pressão ela vai ser igual. Ou seja, como A e B são o mesmo líquido e estão na mesma altura, temos que a pressão exercida por A é igual à pressão exercida por B. Então, quem é a pressão exercida por A e quem é essa pressão exercida por B? Então vamos lá. Vou dar uma melhoradinha nessa questão. Beleza. Vou jogar aqui no cantinho. Então vamos lá. Como A e B estão na mesma altura e são o mesmo líquido, então isso aqui é importante para a gente poder resolver, eu tenho que a pressão dos dois são iguais. Quem é a pressão de A? A pressão de A ela vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura de 25. Vou botar aqui já de uma vez 25 centímetros. Bem que eu não posso vou botar a altura. Então vai ser esse 25. A pressão de B, repara que ele não está aberto. Então eu não posso dizer que a pressão de B é igual à pressão atmosférica. Ele vai ser P mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então vou chamar isso aqui de... deu para entender, né? Um H' e um H. Então, vamos lá.
pressão atmosférica, ele vai ser quem? Esse cara aqui, 10 elevado a 5. Então já deixa eu converter todo mundo. 10 elevado a 5. Mais a densidade do mercúrio, ele fala que é isso aqui, ó, 13,6 vezes 10 elevado a 3. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, vai ser 25 centímetros ou 0,25 metros. Então, vou botar aqui, ó, a galinha é igual a 0,25 metros. Quem vai ser a minha pressão em B? Minha pressão em B, ela vai ser a pressão que eu quero calcular, que é o nosso PB. Ela vai ser a densidade, que é a mesma coisa. Ela vai ser a gravidade, que vai ser a mesma coisa, só que a altura 0,15. Então repare que eu poderia ter feito direto por C e D. Daria no mesmo. Então, só simplificando esse cara aqui, PA vai ser, deixa eu ver aqui, 10 elevado a 5 mais 13,6 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 vezes 0,25. Isso aqui vai dar... Opa. Vai dar isso aqui. E se eu fizer a outra conta, dá isso aqui. Então, em resumo, ópera da história. Pressões são iguais porque estão no mesmo líquido, mesma altura. Calculei esse cara, então eu posso dizer que a pressão de A é igual à pressão de B. Né? Já calculamos isso. Então, vou botar aqui. Como eles são iguais, então eu vou ter passo para o outro lado, subtrai. Então, ele vai ter uma pressão de exatamente esse nível. Ou, se você quiser simplificar, né, a gente tira aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1,136 vezes 10 elevado a 5. Então, deixa eu botar isso aqui em unidade. Essa seria a pressão, então, dentro do gás, que seria esse P. Então, o detalhe aqui é que em B não tem pressão atmosférica, pois o tubo em B não está aberto para a atmosfera. A ideia é exatamente essa. Tudo bem? Então, bem simples, eu vou escolher um ponto e vou analisar. Poderia ter analisado C e D
e feito uma altura de 10 aqui? Poderia. Isso aí eu deixo para a gente poder fazer na próxima aula. Certo, gente? Então, bem simplesinho, questãozinha para resolver e continuamos na próxima aula. Certo? Então, até a próxima.